Salve, salve família vascaína, tô na área para mais um vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo. Peço que você se inscreva no canal, tá vendo esse botãozinho vermelho que tá aí embaixo? Só clicar, não paga nada e ajuda a gente aí a chegar a 2.000 inscritos. Falta pouco, então eu conto com a ajuda de vocês. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, que ajuda a gente a divulgar nossos vídeos na plataforma do YouTube. Ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe nas suas redes sociais, que isso é importante e ajuda bastante também. Hoje é o dia de a gente mostrar os números aqui do zagueiro Miranda. Pois é, muita gente não gosta dele, né? O Miranda é apenas um dos milhares de exemplos que nós temos no Vasco, de garotos da base que subiram, né, pulando etapas, né, e com uma responsabilidade acima do que podiam entregar, e com o Miranda não foi diferente. E claro, como cada jogador da base tem seu tempo de maturação, né, então uns sobem mais prontos, outros sobem com deficiências maiores, né, e precisam de um tempo. Subir para os profissionais, né, fazer essa transição base profissional, muita gente acha que é fácil, mas não é fácil. Tudo muda, né? Questão física, a questão tática, tudo muda, né? Então os garotos precisam de um tempo de maturação. Então o ideal é o clube ter um time profissional, um elenco profissional forte, para dar sustentação para esses meninos da base, para dar tranquilidade para eles evoluírem de acordo com o seu tempo de maturação, ter jogadores qualificados para serem referências para esses garotos, né? E não eles queimarem etapas, né? E vir para os profissionais já com a carga de responsabilidade de tirar um time de um rebaixamento, ou então de subir para a Série A, e o Miranda é apenas um dos exemplos disso. Então, sofreu muito durante esse processo aí, teve essa questão que ele ficou um ano, né, parado por suspensão, esse tipo de coisa, né? E retornou esse ano como titular, né? Jogou alguns jogos do Campeonato Carioca, também entrou aí na Copa do Brasil, né? E então eu vou trazer os números dele aqui para vocês verem, né? Vocês comentarem como foi a performance dele, se foi boa, se foi ruim, né? Então vamos lá, vou colocar na tela aqui, ó, o Miranda que jogou 7 jogos no Campeonato Carioca, tá? Foram de duelos aéreos, foram 35 duelos aéreos, 18, ele está na 18ª colocação no campeonato em relação a duelos aéreos. E a porcentagem de acerto, né, nesses duelos aéreos, 54,29%. Ele ficou na 14ª colocação, né? Então, assim, em termos de porcentagem de acerto de duelo aéreo, né, ele tem um pouquinho, né, na metade, vamos botar na média, né? Remates interceptados, 4 remates interceptados, né, na 26ª colocação. Passes para a profundidade, quando ele dá um passe longo para jogadores que estão em profundidade. Foram 8 passes que ele deu, né, dessas características, ficando na 25ª colocação, né, um índice de acerto desses passes de profundidade, 25%, ficou na 19ª colocação, mas esse índice de acerto, né, de passes em profundidade foi baixo mesmo no campeonato. O primeiro colocado ficou com 40 e poucos por cento. Então foi um índice baixo, realmente, né? Para a galera não se espantar com esses 25% apenas. E a divergência, né? Mas ficou só com 25% de acerto e ficou na 19ª colocação, mas é porque foi um quesito que teve uma deficiência no campeonato, né? De todos os times e todos os jogadores. Não foi exclusivo do Miranda, né? O número a porcentagem de acerto de passos para o terço final, 84%, né? 14ª colocação. Então, olha aí, ó, é um índice bom, né? Um índice bom. Vou colocar aqui mais números dele na tela. Aqui, ó. Ações bem-sucedidas do Miranda, 79,3%. Porcentagem de passos certos, 90% de passes certos. Passes longos certos, 45,9%. Cruzamentos certos, 66,7%. Duelos ganhos, 60,2%. E duelos aéreos ganhos, a gente já comentou, né? 54,3%. E de todos os zagueiros do campeonato, né? Pelos parâmetros dos números, né? A média dos números pela fonte o Scout, que é um software muito famoso de análise de desempenho que os clubes usam, né? E que a gente aqui usa também, ele ficou na 6ª colocação geral na posição de zagueiro central. Olha aí, ó.
sexto colocado. Entre os zagueiros, né, claro, tiveram alguns zagueiros que se destacaram muito. Por exemplo, o Nino do Fluminense foi o primeiro colocado, né? E o Miranda ficou na sexta colocação. Então, por mais que as pessoas, né, criticam o Miranda não dá, tem contra-ataque, tem contra-ataque, tem contra-ataque. Só que, no geral, ele não fez um campeonato ruim, não. Ele manteve a regularidade. Manteve uma regularidade. Estava bem no campeonato. Não se destacando tanto, né, que nem, por exemplo, o Nino do Fluminense, né? Mas mantendo uma regularidade ali. Por exemplo, não entregou gols que nem o Capasso, né? Então, assim, às vezes a gente tem o costume de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas, lembrando que o Miranda está com 23 anos de idade, né? Tá mais experiente e manteve a regularidade, fez um bom campeonato carioca, né? E isso, com certeza, ele ganha alguns pontos aí nessa disputa de vaga aí, acredito eu, no banco de reservas. Não é à toa que, por exemplo, o Robson Bambu, que se lesionou, ele já voltou de contusão, né? E não foi relacionado. Quem estava sendo relacionado era o Miranda. Então, acredito eu que por causa dessa performance, né, ele tenha ganho um espaço aí nessa briga para ocupar o banco. Claro que, porque ao que tudo indica, o Capasso vai ser o titular com o Léo na zaga. Então, ele ganhou alguns pontinhos com essa performance aí. Ele ganhou alguns pontinhos aí para brigar aí, para ser a opção, né, no banco de reservas. No geral, foi isso. Eu achei que ele fez um bom campeonato, sim, né? E vamos ver se daqui para frente, né, se ele vai conseguir manter essa regularidade. A gente sempre faz questão de frisar: o Campeonato Carioca é um campeonato com um nível técnico mais baixo, né? O Brasileirão da Série A é outra coisa. Então, né, tem essa diferença. No Campeonato Carioca ele foi bem, e isso tem que ser ressaltado. Agora, isso não significa que para o brasileiro ele vai manter essa regularidade ou até melhorar, né? Pode acontecer, como pode acontecer de piorar também, né? Por quê? Porque os adversários são mais fortes, né? Mas aí, claro, que a gente sempre torce para o jogador evoluir o máximo, porque quem ganha com isso somos nós, torcedores, né? Porque o time ganha em termos de performance, né, esportiva, né? E claro, ganha um clube também, porque tem condição de valorizar o jogador para futuramente uma possível venda, né? Então ganha todo mundo. Então a gente torce para que o jogador continue o seu processo de evolução, agora com mais calma, sem aquela responsabilidade de performar, já vista que tem o Robson Bambu no elenco, tem o Capasso no elenco, tem o Léo, inclusive, nessa colocação geral, ele ficou à frente do Léo. O Léo ficou em 9º colocado, né, ali nos zagueiros, e ele ficou em 6º colocado, né? Então, assim, ele fez um bom campeonato, assim como o Léo, né? Assim como o Léo. Teve destaque máximo? Não teve destaque máximo. Teve alguns parâmetros aqui que foi bastante interessante em termos de número, né? Mas nada que alçasse uma condição de for destaque absoluto. Não. Manteve a regularidade ali, né? Manteve-se na média, numa média aceitável de performance, né, esportiva. E vocês, o que vocês acharam aí da performance do Miranda e dos números do Miranda no campeonato? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!